Catecismo da Igreja. Que Deus abençoe cada um de nós e nos fortaleça na fé. Que o Espírito Santo nos ilumine. Amém. O Catecismo da Igreja Católica, nós temos um livro chamado Compêndio, né, que traz resumos. E no compêndio, eu queria colocar para nós aqui, na primeira parte, eu creio, nós cremos. Né? Primeira pergunta, ele diz: qual é o desígnio de Deus para a humanidade? A resposta é dada. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmos, por isso designou o desígnio de sua pura bondade, criou o homem livremente, o homem, para fazer participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus, Pai, enviou seu Filho Redentor e Salvador do mundo, dos homens, decaído do pecado, convocando-os para a igreja, tornando filho adotivo, por obra do Espírito Santo, e herdeiro da sua eterna bem-aventurança. No primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus. Por quê? A pergunta, por que há no homem o desejo de Deus? Ele faz uma pergunta, por que há desejo no coração do homem, o desejo de Deus? E o Catecismo dá uma resposta muito clara para nós. Por isso que é importante a gente estudar muito a igreja, conhecer a nossa igreja, a doutrina da igreja. E diz: o próprio Deus, ao criar o homem, a própria imagem e semelhança, escrevendo no coração dele, no homem, o desejo de ver, ainda que esse desejo seja com frequência ignorado. Deus não cessa de atrair o homem a si mesmo, para que viva e encontre nele aquela plenitude de vontade, de fidelidade, felicidade, que procura sem descanso, por natureza, por vocação. O homem, portanto, é um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. E essa infinita e virtual ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Nessa terceira pergunta, ele pergunta, né? Faz a pergunta, a terceira: como pode conhecer Deus apenas com a luz da razão? Participando da criação, ou seja, do mundo, da pessoa humana, o homem pode simplesmente com a razão conhecer com certeza a Deus, como origem ao fim do universo, como sumo bem, verdade, beleza infinita, com verdade e beleza infinita. No quarta pergunta ele faz: basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? A resposta do Catecismo, no compêndio, diz: o homem conhecia a Deus apenas com a luz da razão, encontra muita dificuldade. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso Deus quis iluminar com a sua revelação, não somente sobre a verdade que supera a compensação humana, mas também sobre a verdade religiosa e moral, que, embora acessível de pé, se a razão, pode ser assim conhecida por todas, sem dificuldade, com firme certeza, sem mistura de erro. Como se pode falar de Deus? Pode falar de Deus, de todos, com todos, a partir das perfeições do homem. Outrora criatura, quais são o reflexo
embora limitado de infinita perfeição de Deus, é preciso, todavia, purificar-se continuamente na sua linguagem, de modo que contém a imagem imaginativo de imperfeito, sabendo-se que não se poderá jamais imprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Isso é o primeiro capítulo. Depois nós vamos para o segundo capítulo, o que é que traz a pergunta e em seguida a resposta, né? Lembre que sempre a gente coloca a pergunta, depois da resposta aquilo que o catecismo coloca, dentro do compêndio da Igreja Católica, tá bom? Então, fica para o segundo capítulo, nós refletir e também deixar que a doutrina da Igreja entre nossos corações e compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um forte abraço a todos.